Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez a gente vai estudar a lição de terça-feira, que diz sobre a lei de Deus. E aí a gente vai estudar sobre o porquê que essa lei existe e entender porque as pessoas acham muito que a lei pode ser um fardo. A gente ouve aí no mundo afora, né? Tipo, por que você segue isso? Isso aí, enfim, vai te privar de um monte de coisa. Então, a lição de terça-feira vai falar um pouco sobre o que define a lei, né? E como você explicaria para alguém que não conhece a Deus, que, enfim, não conhece a lei, enfim, o evangelho, o que é pecado, por exemplo. Pecado, ele começa falando que é a transgressão da lei. Então, como é que eu sei que eu tô pecando? A partir da lei e do que eu não estou fazendo com relação a ela. Então, se eu sei que eu estou mentindo, eu vejo na lei que eu não posso mentir, e a lei ela acaba refletindo o meu caráter. Mas também, além de refletir o meu caráter, ela reflete o caráter de Deus. Então a lei ela vem para poder nos mostrar em que a gente está errando, em que a gente está acertando e o quanto que a gente está parecido com Cristo. E aí a lição vai falar assim, ó: a lei de Deus é como um espelho que revela quem a gente é, como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o que é pecado realmente. Então, eu, por exemplo, uso óculos, enxergo muito melhor com ele. A lei, ela vem como uma lente realmente, pra gente ler ela e entender, poxa, nisso aqui eu tô fazendo certo, eu tô parecido com Cristo. Nisso aqui eu não tô. Jesus veio aqui na Terra e ele não teve pecado algum. Apesar de ser homem, apesar de estar suscetível a tudo que a gente está suscetível hoje, ele não transgrediu a lei. Então, ele foi um homem perfeito. Hoje a gente, infelizmente, é refém do pecado e, enfim, estamos aí, né, lutando contra ele. E é a lei que vai nos ajudar nessa luta, porque ela vai vislumbrar pra gente qual que é o caminho certo. E aí, a lição também vai falar sobre os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, para você ver o cuidado que Deus tem com a gente, de realmente querer nos mostrar qual que é o caminho. E fala que Jesus reafirmou a importância deles. Lá em Mateus 22, 17 e 39 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então a gente vê que na lei também o amor é algo central. E aí a gente destrói esses argumentos que falam que a lei é justamente para poder privar, para poder trazer um fardo para nossa vida. Na verdade, o princípio da lei é o amor. Então, quando você ama a Deus, quando você entende quem Ele é, quando você já tem um relacionamento com Ele, você quer guardar a lei por livre e espontânea vontade. Então, você não guarda a lei para ser salvo, mas você guarda a lei porque você é salvo. Então Deus, ele é amor e ele é o centro da lei juntamente com o conceito de amor, né? A Bíblia, ela afirma: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, tá em 1 João 5:3. Então fala aqui justamente que quem ama Deus vai guardar os mandamentos, porque você justamente obedece aquele que você ama. Quando você obedece uma regra, por exemplo, que seu pai coloca pra você, é porque você ama ele, porque você entende que o que ele quer pra você é justamente te proteger, é justamente o seu bem. Então, assim como o nosso Pai está nos céus, também quer o nosso bem, mais do que os nossos pais terrenos até, né? Porque ele nos ama muito mais que qualquer pessoa aqui no mundo pode nos amar. Então, ele faz a lei para nos proteger, para nos transparecer para nós mesmos, para que a gente consiga se enxergar melhor e consiga, a partir dessa visão, ter transformação de caráter e ter transformação de vida. E aí a lição traz algumas perguntas pra gente refletir junto. Eu vou fazer pra você também e eu também vou responder. Diz assim, ó, a primeira pergunta: em uma escala de 1 a 5, quão preciosa é a lei pra mim, a palavra viva de Deus e a lei como parte dela? Então a gente também precisa entender, e essa pergunta traz isso muito claro, que a lei também faz parte da palavra de Deus, né? A gente vê aí, talvez, as pessoas falando sobre a palavra de Deus e falando sobre várias coisas que estão contidas na palavra, mas esquecem da lei, pulam essa parte, enfim, acham que essa parte é um pouco menos importante. Mas, na verdade, a lei também faz parte da palavra. Então, o quão que é importante
Pra mim, é muito importante, extremamente importante. A gente tem que sempre tentar, apesar de cair em vários momentos, apesar de, enfim, falhar. E eu falho muito, mas, enfim, a gente tenta seguir aí esse objetivo, que é ter a fé de Jesus, que a gente já estudou nas lições passadas, que não significa parecer completamente com ele, porque a gente é imperfeito, a gente vai errar. Mas, pelo menos, a gente tá tentando diariamente ter um pouquinho do caráter dele e tá deixando ele morar na gente, porque Deus também nos ajuda nesse processo. Nesse processo de guardar a lei, de obedecer, ele também pode nos ajudar. Então, a gente pode pedir pra ele: Senhor, por favor, me ajuda a obedecer, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a seguir a tua lei, porque eu tô disposto. E aí Deus te ajuda, como um pai. E aí na segunda pergunta diz assim: quando eu penso na lei de Deus, acredito que ela tira a minha liberdade ou me fortalece. E eu me sinto limitado. Como posso compreendê-la melhor? Então, se você acha que você está sendo limitado com a lei, se você acha que tá difícil de entender por que ela me dá liberdade ao invés de me privar, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o caráter de Deus. Quando a gente conhece melhor a Deus, a gente entende que ele não é um Deus ruim, não é um Deus que veio para poder te fazer uma pessoa infeliz ou qualquer coisa do tipo. Ele é um Deus que é preocupado, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que realmente quer o nosso bem, que realmente quer que a gente seja salvo. Então, a lei, na verdade, ela vem como um reflexo do caráter de Deus, um reflexo de um Deus que ama. E aí vem o amor no centro dessa coisa toda aí, né? A lei, ela não vem para nos privar, justamente para nos proteger. Por que nos 10 mandamentos fala, por exemplo, que a gente não pode mentir? Porque essa mentira vai causar uma série de coisas ruins que vão prejudicar você, provavelmente a várias outras pessoas também. A gente pode matar pelo mesmo motivo. Sábado, por exemplo, Deus deu aí como um presente pra gente descansar. Nessa sociedade tão acelerada, a gente tem um dia aí como lei dada por Deus pra você descansar. Olha que loucura. Não é uma loucura ruim, tá? É uma loucura boa. Deus é um Deus que realmente se preocupa com vários detalhes. E esses detalhes, eles precisam de atenção. E aí, na pergunta 3 diz assim: o que mudaria se a lei de Deus, o amor a Ele e ao próximo estivesse no centro da minha vida, da vida da minha família e da igreja? Eu acho que mudaria tudo, né? Se a gente realmente entendesse o que é a lei de verdade, tentar seguir ela direitinho, eu acho que a gente ia ser muito mais feliz, muito mais livre, muito mais conectado com Cristo, porque quando a gente se apega ao pecado, que é a transgressão da lei, a gente já viu isso aqui, a gente acaba se afastando de Deus, né? Não é Deus que se afasta da gente, mas Deus não pode habitar no mesmo local onde eu habito o pecado. Então, o pecado causa o afastamento de Deus e aí a gente acaba sofrendo. Mas quando a gente segue a lei, não quer dizer que a gente não vai passar por sofrimentos, por tribulações, mas a gente vai ter um Deus cuidando da gente, sendo com a gente nessa trajetória aí desse mundo que é tão difícil. Então a lei, ela vai te ajudar a passar por esse momento, por essa jornada aí como estrangeiro, porque a gente não é daqui, a gente é do céu. Então, seguindo a lei, com certeza, e amando a Deus, a gente vai chegar lá. Então, vamos orar para terminar? Oremos. Senhor, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a seguir a lei. Obrigada porque o Senhor nos deu a lei para nos mostrar o quanto que é importante seguir os teus caminhos, ouvir a tua voz. Obrigada, Pai. Esteja com a gente nessa trajetória, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Vou te dar um recado. Não esquece de se inscrever no nosso Instagram. Ativa o sininho também para poder receber novos vídeos. Então, vem com a gente, fica com a gente aí nos próximos dias, porque vai vir mais estudo da lição, mais palavra de Deus, e a gente vai conseguir crescer juntos, amém? Tchau, tchau.